Meus queridos, o Senhor Deus não se agrada de ver os seus filhos fracassando na vida. O ser humano foi criado para dominar sobre toda a criação, mas a desobediência à palavra de Deus deu ao diabo a capacidade de nos oprimir. Mas hoje, quando nós nos convertemos ao Senhor e pedimos a sua ajuda, Ele prontamente envia o seu socorro. E como é que o Senhor nos socorre? Por meio da palavra. Diz a Escritura Sagrada no Salmo 107, versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Muitas vezes nós estamos sendo atacados por um mal e nós não clamamos ao Senhor. Nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito e acaba que a coisa não tem jeito. Nem mesmo com todo o conhecimento da ciência, o homem é capaz de dar fim ao sofrimento. Quando se trata de dores da alma, como depressão, tristeza, mágoa, angústia, sentimento de culpa, a ciência nada pode fazer. Mesmo em se tratando de dores físicas, enfermidades do corpo, há muitos casos em que a ciência não consegue resolver. E quando se trata, então, de amarração na vida sentimental, problemas financeiros, envolvimento com drogas, adultério, prostituição, vícios, não existe argumento humano que dê jeito nessas coisas. Só o poder de Deus pode transformar o falido em uma pessoa próspera, o viciado em alguém sóbrio, o derrotado em uma pessoa vitoriosa, o malandro em uma pessoa de bem, o adúltero, a prostituta em alguém de respeito. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Mas infelizmente muitas pessoas estão quase no fundo do poço e não têm invocado ao Senhor. Para muitos Deus não existe. E para outros tantos, tudo não passa de uma crendice. Mas Deus é verdadeiro. E o seu amor pelo ser humano é real. E o seu poder torna tudo possível. Traz à existência as coisas que ainda não existem. E chama as coisas que não são como se já fossem. Porque o Evangelho não é mais uma religião, mas sim o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas nem todos são salvos. O que acontece é que para muita gente a coisa não funciona, porque elas esperam que, quando oram, os seus problemas sejam resolvidos como num passe de mágica. E não é assim que a coisa acontece. Não tem mágica. O poder de Deus ele opera pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. O segredo para sermos abençoados é crer na palavra que o Senhor nos envia. O poder para resolver o nosso problema, seja ele qual for, está na palavra de Deus. Naquilo que nós entendemos quando nós ouvimos a pregação. Ou quando nós lemos a Bíblia. Repito, é na palavra de Deus que está o poder para fazer o milagre acontecer. Não é outra coisa. O Salmo 107 diz que quando Israel andava pelo deserto, meio que sem rumo, sem saber ao certo para onde ir, estavam famintos, sedentos, iam desfalecendo pelo caminho, quando estavam angustiados, clamaram ao Senhor, e Deus os livrou das suas dificuldades, e os guiou pelo caminho em que deviam andar. Se Deus ouviu ao povo antigamente e atendeu, Ele também nos ouvirá se nós clamarmos a Ele. Se o Senhor os livrou das suas dificuldades, também nos livrará das nossas. Quando eles se rebelavam contra os mandamentos de Deus e desprezavam os conselhos do Altíssimo, então eles tropeçavam. Davam com os burros na água. Mas quando eles se viam em aflição e voltavam, buscavam ao Senhor, então o Senhor lhes estendia a mão e os tirava da opressão. E de que forma Deus livrava eles? Veja o que está escrito aqui no Salmo 107, no versículo 19 ao 20. Está escrito da seguinte forma: então na sua angústia clamaram ao Senhor,
e ele os livrou das suas aflições. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Então aprenda uma coisa. Sempre que você estiver com qualquer tipo de problema, ore, clame a Deus, fale com Ele sobre o teu problema e busque ao Senhor com todo o teu coração. Peça a Ele que fale contigo e lhe dê uma palavra que vai resolver o seu problema, a sua situação. E feito isso, prepare os ouvidos do teu coração para ouvir o que o Senhor vai falar contigo. E como é que Deus vai falar? Pela pregação da palavra, pela leitura da Bíblia. Se você não gosta de ler a Bíblia e não tem tempo para ouvir a pregação da palavra, você não tem tempo para receber a coisa alguma de Deus. Você não tem tempo para receber coisa alguma de Deus. Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você busca o conhecimento de Deus, seja pela leitura da Bíblia ou por ouvir a pregação da palavra, o Senhor Deus envia ao seu coração uma palavra de poder que vai te prosperar, que vai te curar, tanto no corpo quanto na alma. E vai solucionar todos os seus problemas. E vai livrar você da destruição. Mas presta atenção, não tem mágica. É aquela palavra que Deus te faz entender é que vai te livrar. Você tão somente tem que tomar aquela palavra no seu coração, crer nela e agir conforme Deus falou. E o milagre vai acontecer. O importante é você não perder a fé. Quando é que uma pessoa perde a fé? Quando ela permite que alguma coisa, algum pensamento venha contradizer a palavra de Deus. Se eu deixar qualquer coisa me tirar de mim a certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir, nesse momento eu perdi a fé. Quando a gente atenta para os sintomas, ou para as dificuldades, ou ainda para aquilo que estão diante dos nossos olhos, e que atestam contra o que diz a palavra, nós nos desligamos de Deus. Naquele momento, nós desligamos da fé. E o diabo, disse o apóstolo Pedro, que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, para nos devorar, procurando uma brecha na nossa comunhão com o Pai. No entanto, a Bíblia declara que se nós nos mantivermos firmes na palavra, nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Então sempre confie no Senhor. Deixa eu te ensinar uma coisa que poucas pessoas entenderam até hoje. Ter fé não é você acreditar que Deus pode, mas sim você ter certeza que Ele faz. Não é você acreditar que a palavra dele tem poder, mas sim que a palavra que sai da boca dele se cumpre. Isso é ter fé. Basta você abrir a Bíblia na primeira página e você vai ver que tudo o que existe foi criado e passou a existir pela palavra de Deus. Pouquíssimas pessoas deram atenção para isso. Que eu me lembre, apenas um homem nos tempos de Jesus manifestou essa certeza. Foi aquele capitão do exército romano, cujo criado estava em casa paralítico e atormentado. E esse relato está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vamos ler aqui. Está escrito da seguinte maneira, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isso,
e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então veja você que não foi preciso Jesus fazer uma oração. Bastou aquele homem confessar que ele tinha certeza de que bastava uma palavra de Jesus, uma ordem para que o seu servo ficasse curado, e que isso iria acontecer, e aconteceu. Aquele capitão, ele foi inteligente, ele pensou: se eu que sou um Zé Ninguém tenho autoridade para dizer para o meu soldado, faça isso, e ele me obedece, quanto mais o Filho de Deus. Basta uma palavra dele e o meu servo vai ficar curado. Então ele disse isso para Jesus. Ele reconheceu que ele não era digno de receber o Senhor na sua casa, mas ele disse: dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faça isso, e ele faz. E Jesus então ficou maravilhado com a fé daquele homem. E então Jesus disse para ele: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Também houve um outro caso em que o filho do oficial do rei estava muito doente. E esse homem ficou sabendo que Jesus estava vindo da Judéia para Galiléia. E ele então foi se encontrar com Jesus. E ele pediu que Jesus fosse com ele para curar o seu filho, que já estava morrendo. E Jesus olhou para ele. E quando Jesus olha para a gente, ele sabe o que se passa no nosso coração. E Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E quase todo mundo é assim. Só consegue crer depois de ver algum sinal, algum sintoma que algo aconteceu. Se a pessoa ora, ou se ela recebe uma oração e não sente nada, não vê nada acontecer, então essa pessoa, ela pensa que não aconteceu nada, porque os olhos físicos não veem no mundo espiritual. Mas Jesus foi claro, ele disse: tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. Aquilo que nós determinamos em nome dele aqui na terra, acontece no mundo espiritual. Mas a pessoa não sabe, às vezes ela não crê nisso. E se ela recebe uma oração, não sente nada, não sentiu um arrepio, não sentiu um calor, ou um frio, ou sei lá mais o que ela quer sentir, ela acha que nada aconteceu. Se depois da oração ela olha para os sintomas dela, continua sentindo as mesmas coisas, ela continua sentindo as mesmas coisas, ela não crê. Jesus, sabendo disso, ele chamou a atenção dele dizendo: vocês só creem quando veem grandes milagres acontecer. E o homem estava tão impaciente que o homem respondeu: Senhor, venha depressa antes que o meu filho morra. Ele não quis nem saber do que Jesus estava falando. Ele estava desesperado. Olha que coisa, aquele sujeito sabia que Jesus podia curar o filho dele. Ele tinha certeza que podia. Senão ele não teria ido ao encontro de Jesus. O que ele devia fazer então? No mínimo, ele devia parar para ouvir o que o mestre tinha a lhe dizer. Mas ele estava tão desesperado com a situação que ele não tinha tempo para ouvir. Quando Jesus começou a lhe falar, ele disse: para de falar e vem logo antes que meu filho morra. Será que isso não tem acontecido com você? Às vezes você quer que Deus resolva a sua situação logo, mas você não tem tempo para ouvir o que Ele tem a lhe dizer. E é a palavra que Ele vai dizer para você que vai dar solução ao seu problema. Mas se você não tem tempo para ouvir a pregação, não tem tempo para ler a Bíblia, não dedica um tempo todos os dias para ler, para ouvir,
Como é que você quer que Deus resolva o seu problema? A solução está na palavra dele. Aquele capitão foi sábio, ele diz apenas uma palavra, meu criado vai sarar. E Jesus falou, então a palavra certa, vai. Seja feito conforme creste. E na mesma hora o criado dele ficou curado. É a palavra de Deus, aquela que ele toca no nosso coração e nos faz entender. É naquela hora que cresce a fé, que resolve o nosso problema. A solução dos nossos problemas está na palavra que sai da boca de Deus. E Jesus foi enfático ao dizer a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que tem o poder para mudar tudo na nossa vida. Se nós não prestarmos atenção na palavra de Deus, nós podemos orar até o dia do juízo final, que nada vai acontecer. Porque nós não temos a fé necessária para botar a palavra em ação. Não é a minha oração ou a oração de quem quer que seja que vai resolver o problema. Mas sim a oração de qualquer oração que for feita com base na palavra de Deus. Porque quando nós falamos com a autoridade da palavra, nós falamos em nome de Jesus. E ele garantiu que o que pedirmos, determinarmos em nome dele, ele o fará. Mas voltando então, o homem estava tão desesperado que ele disse para Jesus, Senhor, desce depressa antes que o meu filho morra. E disse-lhe Jesus então falou para ele, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo lhe saiu os seus servos ao seu encontro, dizendo, o teu filho está vivo. E perguntou-lhes, pois, a hora que ele se achara melhor. E disseram-lhe, ontem às 7 horas a febre o deixou. E entendeu, pois, aquele pai de família, que fora aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera, vai, o teu filho vive. E ele creu e toda a sua casa. Está com algum tipo de problema? Vai ao encontro de Jesus. Mas não vai em desespero, não. Vai com calma. Pegue a Bíblia. Leia com atenção. Prepare o seu coração para ouvir aquilo que Deus vai falar com você. Procure ouvir a pregação da palavra. Assista vídeos que falam sobre as revelações de Deus. E aquilo que você sentir no coração enquanto você estiver ouvindo a pregação ou lendo a Bíblia. Aquilo que você sentir no coração que Deus está dizendo a você é essa palavra que saltou aos seus olhos, aquilo que você entendeu é que vai realizar o milagre. Quando você estiver lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação, sentir que Deus falou com você, creia. Ore de acordo com aquilo que você entendeu e determine a sua bênção e você vai receber o milagre. O milagre que você precisa. Orou de acordo com a palavra? Creia. Não fica esperando uma evidência, não, para confirmar o resultado da sua oração. Não tem nada disso. Apenas creia na palavra e o milagre vai se fazer. O diabo tem enganado muita gente, fazendo com que muitas pessoas olhem para as circunstâncias. A Bíblia diz que o crente é guiado por fé, não por vista. Se você começar a acreditar somente naquilo que os teus olhos veem, você anula a sua fé. Perde a bênção de Deus. Quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, que era seu amigo, ele ordenou que tirassem a pedra que tapava a boca do túmulo. Para que Deus nos abençoe, entenda bem, para que a bênção de Deus se manifeste em nós, nós temos que tirar a pedra, ou seja, os obstáculos que nos impedem de crer em Deus. Na ocasião, quando Jesus ordenou que abrissem o túmulo, Marta, irmã do defunto, falou, mestre, já cheira mal,
porque já tem 4 dias que ele faleceu. Olha que Jesus foi ali para ressuscitar o irmão dela. E ela queria que isso acontecesse, mas ela mesma estava botando obstáculo para que isso não acontecesse. Ela disse: não, mestre, não mande tirar a pedra, porque já tem 4 dias que ele morreu e já está cheirando mal. Como é que ela queria que o seu irmão ressuscitasse? Como é que ela pensava que ele ia sair do túmulo com aquela pedra enorme tampando a boca da caverna? Muitas vezes nós queremos um milagre, mas nós não queremos um milagre, nós queremos uma mágica. E talvez era isso que Marta pensava: ele vai fazer um troço aqui que meu irmão vai aparecer aqui fora. Não, não funciona assim. Jesus falou: tirai a pedra. Temos que tirar da nossa vida aquilo que está atrapalhando do milagre acontecer. Muitas vezes nós queremos um milagre, mas nós não queremos fazer o que Deus manda. Nós queremos ver a coisa acontecer, mas nós colocamos obstáculos para a fé operar. Jesus teve que insistir: tirem a pedra. E tiraram então a pedra. E Jesus mandou o defunto sair para fora e ele saiu andando. Já estava morto há quase 4 dias. Jesus falou: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Mas depois que tiraram a pedra. Depois Jesus deu uma bronca na Marta. Ele disse para ela: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tem muita gente que não está vendo a glória de Deus na sua vida porque não crê. Está esperando uma mágica. Está esperando algo extraordinário. E o extraordinário acontece quando você crê na palavra. Primeiro você crê e obedece, depois você vê a glória de Deus na sua vida. Meu irmão, tem que crer. Tem pessoas que há anos vêm pelejando com uma situação que não se resolve. Mas porque quando tem a oportunidade, quando Deus toca no coração dela, ela rejeita. Ela recusa crer. Outras vezes ela não aceita a advertência. Outras vezes ela não quer tirar a pedra, aquele empecilho que está impedindo ela de ser abençoada. E perde a bênção. Quantas vezes Deus já não falou no seu coração que isso e aquilo outro está te atrapalhando de ser abençoado? Tem que tirar a pedra. Tem que se livrar dessas coisas que te atrapalham. A Bíblia nos conta sobre um homem que estava paralítico há 38 anos, esperando ser curado. E ele não conseguia a cura. E por que ele não conseguia ser curado? Porque ele estava preso às circunstâncias. Evangelho de João, capítulo 5, nos conta esse fato. João, capítulo 5. Está escrito assim: ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Essa palavra Betesda é derivado de 2 palavras da língua hebraica. Beit, que significa casa, e Shezar, que significa bondade ou misericórdia. Pode ser chamado lugar de bondade ou lugar de misericórdia. Diz a Bíblia que havia ali 5 alpendres, 5 pavilhões, onde se abrigava uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, etc., esperando que um anjo descesse e agitasse a água. Diz a Bíblia que de tempo em tempo isso acontecia. E o primeiro que ali descesse depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado,
sabendo que estava nesse estado muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Coitado. Para ele não tinha jeito. Aparentemente não tinha jeito dele ser curado. Aquele homem paralítico estava aguardando o seu dia feliz há 38 anos. E ele já estava até conformando com a situação. Ele olhava para suas limitações e pensava: não tem jeito. Ninguém me coloca dentro do tanque quando a água é agitada. E até que eu vou me arrastando até lá, vem outro e entra antes de mim. Situação triste, né? Mas porque ele olhava para a sua situação. Quando nós esperamos alguma coisa de Deus, nós não temos que olhar para o nosso problema, para a nossa dificuldade. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Quantos hoje estão comendo o pão que o diabo amassou porque estão dizendo para si mesmo: eu não consigo, o que eu posso fazer? Muitas pessoas já até se conformaram em ter que tomar um comprimidinho todos os dias para hipertensão, para diabetes e outros males aí. E ainda dizem: fazer o quê? A idade chega, é assim mesmo. Esses problemas fazem parte? Faz parte coisa nenhuma, meu irmão. A Bíblia não diz que Matusalém, com 969 anos, tinha problema de próstata ou diabetes, não. A Bíblia não diz que Noé, com 950 anos, tinha que tomar um remédio para hipertensão. Não está escrito isso na Bíblia. Não diz que Adão, com 930 anos, tinha que usar uma bengala para andar. A Bíblia diz sim que a enfermidade e a morte entrou no mundo por causa do pecado. E que a morte passou a todos os homens. Mas a promessa do nosso Deus é: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Essa é a promessa de Deus. Quando a gente obedece a Deus, o mal não pode nos tocar. Mas se aconteceu de você vacilar, e a coisa aconteceu, o mal atingiu você, não fica aí agora buscando desculpa e nem aceite ser oprimido pelo diabo. Basta você invocar a Deus, confessar que falhou em não obedecer os seus mandamentos, buscar o perdão, se voltar para Deus e crer, porque o nosso Deus é misericordioso. E Ele não quer que você sofra. Então volte-se para Deus e creia naquilo que Ele falar no seu coração. Não tente justificar o seu sofrimento dizendo que é por causa da idade ou por causa disso ou daquilo outro. Não. Não dê lugar ao diabo, diz a Bíblia. Aquele homem, por muito pouco, ele não perdeu a oportunidade de ficar curado. Jesus perguntou para ele: queres ficar são? Em vez dele responder prontamente: sim, Senhor, eu quero, ele tentou justificar o seu fracasso, alegando que ele não conseguia entrar no tanque antes dos outros. Foi preciso Jesus ser firme com ele. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aí ele acordou. E diz no versículo 9 que logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Talvez você diga: mas o meu problema não é doença. Meu problema é financeiro. A Bíblia diz que Deus suprirá em glória todas as nossas necessidades. O Senhor Deus disse em Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ah, mas o meu problema é o meu marido, é a minha esposa, eu não suporto, eu tenho que separar. A Bíblia diz: o que Deus ajuntou não separou. Aí talvez outra pessoa diga: não, mas eu não consigo ter paz. Mas o Senhor disse em Jeremias 29:11: porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Tem uma tradução que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Meu querido, minha querida, não invente desculpa para justificar o seu fracasso. Não tem esse negócio de que Deus vai me abençoar quando chegar a hora. A hora é agora. É quando a fé cresce no coração, porque Deus não tem que fazer você esperar para te dar aquilo que Jesus já conquistou para você. Ele não tem um tempo determinado para te curar, para te prosperar, para te libertar da opressão. Não. Deus é o mesmo todos os dias. Jesus disse em João 5,25, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, meu querido, minha querida, se você se encontra aí morto em meio a tanto sofrimento, se a vida já não faz mais sentido para você, você está enterrado nas dívidas, os seus sonhos todos já estão apodrecendo, não há mais vigor, não há mais esperança, ouça a voz de Deus. A sua hora é esta. Jesus garantiu: os que ouvirem a voz do Filho de Deus haverão de viver. Então se levanta agora contra esse problema que tem te afligido e declare a sua libertação. Vamos orar? Pai, que lição maravilhosa. Nós precisávamos ouvir estas palavras. O nosso coração anseia por Ti. Desejamos estar na Tua presença, porque na Tua presença há abundância de alegria. E em meio às tempestades e aflições, o Senhor nos dá paz. Quando o Teu povo estava perdendo a luta, o Teu servo Josué orou e determinou que o sol se detivesse onde estava e que a lua não se movesse do seu lugar. E o sol e a lua lhe obedeceram. E o dia parou e a noite não veio até que o inimigo fosse completamente derrotado e o Teu povo obtivesse a vitória. Pai, essa oração não pode terminar antes que o inimigo seja derrotado por completo. Ah, Senhor, Tu és o mesmo Deus que fez com que o sol e a lua parasse, todo o sistema solar ficasse paralisado por quase um dia inteiro. E o Teu poder não diminuiu. O Senhor não mudou. A Bíblia declara que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aliás, disseste por Tua própria boca: eu, o Senhor, não mudo. Oh, meu Pai, quão grande és Tu, quão maravilhosas são as Tuas obras, quão imenso é o Teu amor por nós. O Senhor não haveria de dar o Seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, se não fosse da Tua divina vontade nos resgatar completamente das obras de Satanás. E Pai, muitos de nós ainda estamos sofrendo com o mal em nossas vidas. São enfermidades no corpo, são apertos financeiros, escassez, alguns até em verdadeira miséria, Senhor. E são muitos os que não encontram a felicidade na vida sentimental. Muitos estão oprimidos, deprimidos, angustiados, sofrendo com todo tipo de dor na alma e no corpo. Oh, meu Deus, eu invoco o Teu poder agora sobre todas estas pessoas que estão me assistindo, que deixaram seus nomes nos comentários do YouTube, do Facebook, pedindo a minha oração, e eu oro por todos agora. Você que está me assistindo, repita assim comigo: meu Deus. Repita: meu Deus. Em nome de Jesus, eu invoco o Teu poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios e sobre tudo que me pertence. E clamo: Pai, livra-me das forças demoníacas que têm me afligido. Resgata-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Apaga as minhas transgressões. Salva-me por amor de Jesus, meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e Te peço: salva-me.
Agora fique em silêncio, continue com seus olhos fechados. Eu oro por você, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, eu quebro agora todo o poder das trevas sobre essa vida. Eu paraliso toda ação maligna que tem colocado dores e enfermidades no corpo, na alma e tudo que pertence a essa pessoa que ora comigo neste momento. Eu mando o espírito do inferno que se encostou nessa pessoa, que não deixa ela prosperar, que não deixa ela se realizar na vida sentimental, não deixa ela ser feliz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te expulso, saia dessa vida, saia agora com a gripe, com o resfriado, com a tosse, com o pigarro que está agarrado na garganta, com o catarro que não quer soltar. Eu mando embora todo o mal, saia desse corpo, essa bactéria que está no esôfago, no estômago dessa pessoa, causando dor, gases, refluxo, não importa o que mais você esteja causando. Eu te amarro, te acorrento em nome de Jesus e te ordeno, pega tudo que é teu e sai para nunca mais voltar. Respire fundo agora e diga, obrigado, Jesus. Amém. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar